Grande Prêmio de São Paulo, Gabriel Bortoleto com um acidente, vexame das Ferraris, show de Max Verstappen, brilhantismo de Kimi Antonelli, Lando Norris, praticamente campeão mundial. Sempre gosto do Grande Prêmio de Interlagos, não é porque assim, Interlagos é a nossa casa, tá no nosso país, sempre entrega uma grande corrida. Tem sprint ainda, fica mais legal, né? Eu sei que a sprint tem aquela questão comercial, tem muita gente que fala, mas a sprint ela torna o nosso final de semana aqui mais interessante. Principalmente quando a Fórmula 1 desembarca aqui e o campeonato está acirradíssimo. Interlagos tem sempre essas questões, né? Além da questão meteorológica, que deixa Interlagos ainda mais emocionante, chegar aqui com as equipes disputando pontos importantíssimos na tabela de construtores e principalmente na tabela de pilotos, faz com que o nosso final de semana aqui no Brasil seja sempre muito top. Mas vamos lá, eu quero falar com vocês nesse briefing aqui muito especial pós-GP de São Paulo. Eu estive lá inclusive os 3 dias aqui no canal, tem os vídeos, assistam, se inscrevam, dá uma força pra gente, sempre muito bom. Quero compartilhar com vocês novidades lá no Instagram também, a nossa página @portalracingf1. Siga a gente que todo dia tem conteúdo bacana por lá também. Foram 3 dias muito intensos lá em Interlagos. Começar pelo acidente do Gabriel Bortoleto, que acho que foi a primeira grande notícia, primeiro grande fato e comoveu toda a nossa nação, né? Não tem como, a gente, na primeira vez depois de 8 anos, depois de um final de um jejum de longos 8 anos, a gente tem um representante brasileiro e infelizmente vê-lo bater foi muito triste. Claro, a gente queria que ele estivesse competindo até o final, conquistando, quem sabe, até pontos e ainda, quem sabe, até na frente do Nico Hülkenberg, né, que é o grande parâmetro aí de comparação. Mas vamos lá, pessoal, o que eu acho sobre esse primeiro tópico, o acidente do Gabriel Bortoleto? Maturidade. Maturidade do ponto de vista do entusiasta, que são os meus olhos, né, a questão da maturidade, a precipitação de querer entregar um bom resultado na sua casa, para o teu público. Realmente não é fácil, ainda mais a 300 km por hora, competindo em alto nível. Eu imagino que o Gabriel ele queria fazer o quê? Ele queria entregar algo de especial para o público brasileiro. Ele queria devolver para o público brasileiro aquilo que ele estava recebendo. E para isso, o que ele precisava fazer? Se arriscar. Tanto na sprint, a gente viu ele se arriscando de maneira bem prematura em relação ao Albon, né? Tentando ultrapassá-lo. E aconteceu tudo aquilo. Foi um erro mesmo operacional. O próprio Gabriel Bortoleto assumiu isso, falou isso logo em entrevista, que ele queria esse risco para tentar fazer algo a mais, tendo em vista que ele já estava atrás do Albon um bom tempo, tentando ultrapassá-lo. Julgou no momento errado, né, a ultrapassagem e de forma errada, o que ocasionou tudo isso. Mas assim, um brilhantismo, essa humildade dele, essa forma dele enxergar isso já o torna realmente muito especial. Agora, isso pode prejudicar ele para a próxima corrida, para o restante do campeonato? Eu acredito que não. Isso, na verdade, tinha que acontecer, seja no Brasil ou em outra corrida. Eu imagino que uma hora ele ia se arriscar mais buscando algum tipo de resultado, algum tipo de solução numa corrida, e isso ia acontecer com ele, evidentemente. Aconteceu o que foi no Brasil. Se a gente parar para observar os rookies de outros tempos, o próprio George Russell, eu lembro uma corrida dele em Imola, que ele, na reta mesmo, disputando pau a pau com o Bottas, os dois bateram, e ele até começou a xingar o Bottas depois da corrida, e depois ele até veio a público pedir desculpa, que foi uma precipitação. Então, o próprio Ayrton Senna, Piquet, todo mundo comete erros prematuros, é um erro de julgamento, isso é comum no automobilismo, de alguém que está buscando alta performance. As pessoas elas precisam se dar ao luxo de conhecer os limites do carro, os limites da performance física, emocional, biológica, e explorar esses limites vai fazer com que elas alcancem outros limites. Então eu acho que o Gabriel sai daqui muito mais forte, muito mais preparado para as próximas etapas e principalmente muito mais preparado para o ano que vem. Quando a Audi assumir a Sauber, tiver um novo aporte financeiro, for uma equipe muito mais estruturada e, portanto, no Brasil ele poder entregar um resultado muito mais sólido. Isso faz parte de qualquer piloto
da mais alta performance no automobilismo mundial. E saindo do Gabriel Bortoleto, vamos falar do vencedor, né? Do grande vencedor da corrida, o Lando Norris. Lando Norris que teve um final de semana perfeito aqui no Brasil. O nosso querido Landinho, né? Como a gente fala aqui, no Brasil a gente tem esse hábito de botinhas, quiminho, Landinho também, por que não? Lando Norris, ele foi pole na sprint, ganhou a sprint, ele foi pole na classificação e ganhou a corrida. Simplesmente um final de semana perfeito aqui pro jovem britânico. E a gente tem que considerar que de fato ele sai com uma mão na taça daqui, principalmente pelos erros e dificuldades que a gente está vendo em relação ao Piastri, né? Aqui no Brasil a gente viu, ficou mais escancarado do meu ponto de vista, algumas fragilidades mentais ainda do Oscar Piastri. É claro que no começo da temporada ele estava andando muito bem, ganhou 3 ou 4 corridas seguidas, mas não são só 3 ou 4 corridas seguidas que formam um campeão mundial. Principalmente em épocas decisivas é quando nasce a estrela de um campeão mundial. Ele tem que ter a frieza de lidar com a pressão. E é isso que a gente não está vendo no Oscar Piastri, que por sua vez a estrela do Lando Norris está brilhando mais forte. É um momento decisivo para o campeonato, é ponto a ponto, e o Lando Norris tem cometido muito menos erros. Ao passo em que Piastri já assumiu publicamente a dificuldade de encontrar confiança no carro, dificuldade de encontrar confiança nele próprio, e ele não está disposto. Eu acho que também faz certo sentido isso dentro do ego de um piloto de Fórmula 1, de não ter que mudar necessariamente seu estilo de pilotagem, tendo em vista que esse próprio estilo de pilotagem funcionou muito bem no começo da temporada. Então, esse limbo que o Oscar Piastri está faz parte também do crescimento dele, faz parte da evolução dele. Por isso eu acho que ele não está qualificado para ser campeão mundial, ao passo em que Lando Norris sai do Brasil, saiu do México, sai do Brasil e muito provavelmente vai sair de Las Vegas com a mão na taça. E o vexame da Ferrari aqui em terras tupiniquins. De fato, a Ferrari teve um final de semana para ser deletado, mais um, né, nessa temporada, diante de tanto investimento, de tanto aporte, de tanta mídia em cima com a chegada do Lewis, e principalmente no ano passado, onde a Ferrari brigava pela primeira posição do campeonato e acabou terminando em segundo. Segundo, agora que ela estava brigando segundo, terceiro, segundo, agora ela caiu para quarto depois desse final de semana em Interlagos, com o abandono de Lewis Hamilton, que infelizmente cometeu um erro grotesco e levou ponto na sua superlicença. E Leclerc, como sempre, é aquele que tem carregado a Ferrari esse ano, seja a nível de classificação e seja a nível de corrida. O ritmo do Monegasco é superior ao do Lewis. Não vejo uma probabilidade do Lewis passar esse ano ainda. E provavelmente eu acho que nem ano que vem o ritmo do Leclerc. Sem clubismo, sem fanatismo, olhando friamente os números, tá? Lógico que ano que vem a Ferrari está diante de um novo regulamento desafiador. Já foi um ano desafiador para a Ferrari. Foi um ano, acho que, destrutivo para a Ferrari, né? Vamos assim dizer. E ano que vem eu acho que vai ser... Tem tudo para ser um ano pior. Eu acho que a Ferrari procurando uma bala de prata, como procurou esse ano, mudando todas as características de um carro que brigava por vitória ano passado, deixou de brigar por vitória esse ano e num novo regulamento com uma cultura igual. Na minha opinião, tem tudo para dar errado. Portanto, a Ferrari sai de São Paulo ultrapassada pela Mercedes e pela Red Bull no Campeonato de Construtores. A Ferrari está em quarto. Isso são mais ou menos aí em torno de 30 milhões de dólares de dinheiro que poderia entrar para a Ferrari e não vai entrar. Agora, a Mercedes nessa reta final do campeonato está otimizando o máximo de pontos possíveis com George Russell e Kimi Antonelli. A gente vai falar dele logo mais, do que esse jovem italiano foi capaz de fazer aqui em Interlagos. Não foi pouca coisa, o pessoal acha que é uma corrida só. Sim, de fato é uma corrida só, mas não é pouca coisa. Já já a gente entra nesse assunto. Mas o que se passa na escuderia de Maranello é um mistério. Tendo a acreditar que o próprio problema da Ferrari é a Ferrari. É uma questão cultural. E, de certa maneira, o cargo do Fred Vasseur já fica mais pendurado, já fica mais sob pressão. É um ano em que ele tem amargurado péssimos resultados diante de tanto investimento, de tanta mudança que está sendo feita lá na escuderia, e o próprio não tem conseguido o resultado. Se vai mudar de chefe de equipe ou não,
Eu acredito que não, embora eu gostaria muito de ver uma mudança. Eu acredito que sim, o cara certo para essa função é o Christian Horner, mas ele vai estar pedindo, acho que um caminhão de dinheiro, aí vai ser bem pouco provável que ele volte na Fórmula 1 pela Ferrari. Mas eu gostaria muito de ver essa mudança. Queria que a Ferrari pudesse viver tempos áureos como viveu na época do Schumacher, né? Quem sabe? Vamos continuar aqui nas nossas orações de entusiastas. Ver a Ferrari lá no topo é sempre muito bom para o automobilismo de maneira geral, né? Se é que você me entende. O brilhantismo de Andrea Kimi Antonelli, essa jovem promessa italiana que demonstrou já em algumas corridas esse ano realmente que o Toto Wolff acertou na sua escolha. O Brasil não tem mais nem o que se falar, tá muito bem endossado essa escolha, é o futuro da Mercedes. O que a Mercedes vai fazer ou não para mantê-lo, a Mercedes vai ter que se desdobrar. Por que eu digo isso? Porque a Fórmula 1 já dá sinais de uma renovação. Esse é o ano que já teve a maior quantidade de rookies do grid de 15 anos para trás, né? Então, a Fórmula 1 já está desgastada, com pilotos numa idade média para avançada. Então, da geração que está surgindo, o Kimi Antonelli ele tem tudo para ser um protagonista num futuro muito próximo. Por que eu digo isso? Porque o final de semana não é marcado só pelo domingo. O Kimi Antonelli apresentou um excelente ritmo na classificação sprint, teve um excelente ritmo na sprint, conseguindo a P2, teve um excelente ritmo também na classificação da corrida principal e na corrida principal deu um show. Sobretudo na parte final, onde ele conseguiu segurar a pressão do Max, que não é uma questão só do maquinário que ele tem na mão, mas é uma questão emocional. Toda a frieza que ele teve para poder controlar o carro e ser um piloto bem combatente. Isso eu acho que acaba saltando algumas características de um jovem piloto que ainda vai ser muito melhorado com o tempo, mas a gente já tem sinais claros de que a gente já tem um futuro promissor adiante aí para esse jovem. O Toto deve estar sorrindo. O que coloca em xeque, de certa maneira, a qualidade do George Russell, que é um piloto também que eu gosto muito. Já é um piloto muito de combate, muito astuto, muito sagaz. Lembra um pouco o Max Verstappen, não estou falando que ele está no mesmo nível do Max, né? Mas lembra um pouquinho o estilo de pilotagem. Agora, para um primeiro ano de um jovem antecipado da sua carreira, prematura, já migrando para a Fórmula 1 de maneira bem precoce, a gente coloca em xeque a qualidade do George Russell. Eu esperava que a diferença, que o gap entre os dois fosse muito maior ao longo de todo o ano. E ao longo desse ano a gente teve vários lampejos de que o Kimi Antonelli tá aí para briga. Eu achei que isso ia demorar um pouco mais e aconteceu de uma forma mais rápida. E o que pode tornar o futuro desse jovem italiano ainda mais promissor é que a Mercedes, no regulamento que vem, que tem uma mudança brutal na questão energética, na questão da unidade de potência, a Mercedes ela sempre sobressai, né? Então eu acho que ele está no lugar certo, na hora certa, na equipe certa, sendo muito bem gerenciado pelo Bono, que construiu uma carreira maravilhosa com o Lewis. Eu acho que o Bono também é um cara que deve estar muito feliz nesse momento, vendo tudo que ele está conseguindo construir com esse jovem garoto aí. Aguardem, a gente vai ouvir muito falar dele. Sabe de um garoto, também um garoto que saiu vencedor no Grande Prêmio de São Paulo, é o Wally Behrman. O Wally Behrman é a segunda corrida dele seguida que ele constrói um final de semana de maneira muito sólida. No México ele pegou uma P6, acho que foi P6 se eu não me engano, preciso dar uma checada, e também em Interlagos, de novo ele conseguiu a P6 e teve uma corrida muito sólida, muito segura, fez grandes ultrapassagens, não se expondo a riscos e realmente fez o VF25 render muito. Também, de certa forma, eu esperava um gap maior entre ele e o Ocon. O Ocon já tem uma característica emocional mais competitiva, de minar o seu companheiro de equipe. E não é que esse rapazinho aí também tá mandando bem? Tá vendo? É o futuro da categoria aí já dando sinais. Wally Behrman, Kimi Antonelli, o Hadjar também, essa temporada fez grandes resultados. De maneira geral, eu acho que o Grande Prêmio de Interlagos entregou mais um show aqui para o público brasileiro. Estando lá, eu vi que a estrutura tá muito boa. A fanzone tá muito legal, tá muito bacana. Acho que tem alguns pontos estruturais para serem melhorados, mas eu acho que a ideia é isso mesmo, evoluindo a cada ano. Tava bem reforçada a questão de policiamento, gostei na entrada, na saída. A questão de locomoção
para quem queria pegar um ônibus, para quem queria pegar um Uber ou um táxi, estava bem recheado. São Paulo realmente é muito apertada ali a questão estrutural, mas toda a logística montada pela prefeitura eu achei que foi nota 10. De certa forma, no geral, me agradou bastante. Estou bem ansioso para o ano que vem. Já tenho meu ingresso garantido, graças a Deus, não vejo a hora de chegar. E vamos produzir bastante conteúdo até lá. Deixando um lembrete para vocês, não deixem de se inscrever. Deixa aqui embaixo seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais alguém. Dá uma força aqui pro canal, é de graça. E sobretudo, siga a gente lá no Instagram. Todo dia tem conteúdo relevante para vocês sobre Fórmula 1. Tá bom? Um beijão no coração de vocês e até a próxima.